Olá, eu sou o Cava e hoje nós vamos falar sobre PLA e ABS, os dois principais plásticos usados na impressão 3D. Tenho visto algumas explicações, principalmente de alguns youtubers especialistas, e não são 100% corretas, então queria adicionar um pouquinho aí de informação para vocês. Não só são os dois materiais mais comuns, mas também é relevante na hora de você escolher a impressora, né? Eu fiz um vídeo falando sobre isso, tem um link nos comentários aqui, mas algumas impressoras mais baratas não conseguem imprimir em ABS. Então é legal você saber para que serve a ABS, para ver se realmente você precisa de uma impressora que imprime em ABS. É muito comum a gente escutar aí que o ABS é mais resistente, o ABS é mais duro, enfim, então para algumas coisas o ABS é melhor do que o PLA. Mas dureza e resistência são palavras técnicas que têm significados. Então você tem dureza, tem tenacidade, né? Tenacidade é uma palavra que pouca gente usa, mas dureza é a capacidade de um material de riscar outros ou de ser riscado, e tenacidade é a energia necessária para causar ruptura desse material. Então você tem materiais como o diamante, que ele é extremamente duro, pode riscar o aço, mas a tenacidade dele não é muito boa, né? Uma martelada, mesmo fraquinha, pode destroçar esse diamante inteirinho. Agora, a resistência é uma palavra genérica que pode dar entendimentos errados. Por exemplo, quem é mais resistente, o Rocky Balboa ou o Forrest Gump? Se for para tomar porrada, o Rocky Balboa. Se for para correr sem parar, o Forrest Gump. Você tem diferentes tipos de tensão ou de força que vão impactar esse material. Você tem compressão, você tem tração, você tem flexão, você tem impacto, calor, outras coisas relativas ao ambiente como oxidação e corrosão. Enfim, não faz sentido ficar falando termos técnicos aqui, mas a gente está falando de tipos de força que você vai exercer sobre esse material. Se você vai esticar uma peça, é um tipo de resistência. Se você vai dar porrada na peça, é outro tipo de resistência. Se você vai torcer essa peça, idem. Se ela vai ser exposta à água, né, ou se ela vai ser exposta ao sol, que tem os raios ultravioleta. Enfim, você tem vários tipos de força que podem impactar o seu material. Então dizer que o ABS é mais resistente que o PLA não é verdadeiro. Por que a maioria das pessoas usa o PLA para a maior parte das coisas? Bom, primeiro porque ele é um plástico mais fácil de imprimir. Ele demanda menos temperatura para chegar na transição vítrea, ou seja, sair daquele duro para aquele emborrachado, né, que é o que a gente usa para fazer a impressão. Porque a maioria das peças que se fazem hoje não sofrem algum tipo de força muito grande. Se for fazer um bonequinho, um troféu ou até um botão para o seu micro-ondas, eles não vão sofrer uma força muito grande. O cheiro é mais agradável, você sente muito menos do que no ABS. Quando sente é um cheiro mais docinho. A maioria das pessoas nem sente o cheiro quando está imprimindo. Tem a questão de ser biodegradável, que também tem um entendimento errado das pessoas. A maioria das pessoas falam que ele é biodegradável. Tecnicamente está correto. Na prática não é bem assim, tá? Ele precisa de condições muito específicas. Geralmente isso acontece só em facilities industriais preparados para isso. Você descartar, você não pode reciclar ele junto com outros tipos de plástico. Agora, ele é mais verde sim por uma série de questões, né? Não só porque ainda que demore muito tempo, demora muito menos tempo do que outros tipos de plástico. Para se produzir o PLA você usa fontes renováveis, né? Diferente do ABS que é feito de petróleo. E fora isso, ele não emite fumaça tóxica quando ele é incinerado, né? Isso não é relevante só para o meio ambiente, mas também é relevante para a sua saúde quando você está imprimindo ele e tudo mais. Tem uma outra coisa, o PLA ele é mais resistente que o ABS quando a gente fala de tração. Se você for fazer uma engrenagem, por exemplo, ele é muito mais adequado do que o ABS. Uma desvantagem é que ele é mais caro, na prática, para o volume de coisas que a gente imprime, a diferença de preço não vai ser relevante, tá? Então é por essas características que a maioria das pessoas usa o PLA. Quando que o ABS é melhor? Bom, a primeira coisa é que ele aguenta mais calor, né? Então um exemplo que todo mundo usa é se você for fazer um suporte de celular para botar no seu carro, o calor do carro facilmente vai deformar uma peça em PLA. No caso de ABS, isso pode acontecer, né? Porque se você deixar o carro no sol, no Rio de Janeiro, a temperatura dentro do carro pode chegar a uma temperatura muito elevada, também vai deformar o ABS. Mas ainda assim ele é muito mais resistente do que o PLA nesse sentido. Ele aguenta mais porrada no ponto de vista de batida, ele é mais fácil de lixar, ele é mais fácil de soldar, né? Ou seja, você pegar e usar acetona para meio que derreter um pouquinho ele e soldar uma peça na outra, mesmo usando canetas 3D com plástico também ABS para fazer a solda, também eles são mais fáceis do que o PLA. E por essas questões, muita gente que faz cosplay acaba preferindo usar ABS do que PLA, mesmo ele sendo mais chato de imprimir. A cor do PLA é mais lustrosa, né? E você tem uma variedade maior de cores disponíveis no mercado, mas ainda assim quem faz cosplay, a maior parte das pessoas acaba lixando e pintando a peça, então a cor do plástico em si não faz muita diferença. Agora, o mundo da impressão 3D não se limita ao ABS e ao PLA, você tem outros tipos de plástico que acabam juntando a maior parte dos benefícios de um e de outro. Um exemplo deles é o nylon, ele é muito mais chato para imprimir e a maioria das impressoras não está preparada para isso. Ele demanda uma temperatura muito mais alta, 260, 280, às vezes até um pouco mais, dependendo de cada marca e filamento. Né? Então, boa parte das impressoras que a gente compra por aí chegam a 245 no máximo, né, de temperatura.
Outra coisa que é muito chata no nylon, ele absorve muita água, então antes de usar você precisa secar, né, ou num forno comum, ou você usar aqueles equipamentos de desidratar comida, mas é uma etapa a mais, é chato pra cacete. Durante a impressão, se for demorar muitas horas, você tem que deixar ele também fechado numa caixa, né, adaptar uma caixa para ele poder sair sem entrar aí a umidade nessa caixa, então isso é bastante chato. Tem outros plásticos similares, né, que são menos chatos de imprimir como o nylon. O Triton é um exemplo desses. Além dessas vantagens todas, ele também é considerado food safe, né? Ainda que o food safe também é outro mito, porque você, para ter food safe, não é só o material, você também tem que ter o processo, ou seja, a sua impressora, não é você passar num bico ali que tem chumbo, um material que é food safe. Fora isso, o tipo de impressão pode gerar microporos ali na impressão, e isso pode juntar bactérias entre um uso e outro de comida. Então a questão de food safe também é bastante relativa, tá? Mas você tem outros plásticos, aí tem uma variedade de plásticos grandes surgindo. A inteligência do ser humano em relação ao plástico é muito grande. Agora com a impressão 3D crescendo, essa inteligência está chegando para esse universo, que agora tem escala, agora tem mercado que vale a pena para esses caras trazerem essa inteligência para cá. Então a cada ano ou a cada mês acaba surgindo um monte de novidades novas. Mais pra frente talvez eu consiga fazer um vídeo detalhando um pouco mais esses diferentes materiais para vocês. Mas por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Assina o canal, recomenda para os amigos. Valeu!